Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Cláudio Gama e com muita alegria nós estamos começando agora mais uma escola bíblica dominical com o pastor Cláudio Gama e com o presbítero David Kennedy, onde hoje vamos estar estudando a segunda lição deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A revista que nós estudamos é a revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e hoje nós temos mais um tema acerca da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos começar a aula de hoje orando, falando com Deus dos céus, pedindo a sua bênção, a sua iluminação, a sua inspiração, a sua sabedoria e, ao mesmo tempo, a sua direção, para que Ele esteja também entronizado entre nós, porque a presença dEle é primordial para que possamos ser edificados e crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Senhor que está entronizado entre os querubins. Rogamos a tua graça, teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão e benevolência em nosso favor. Pedimos a inspiração do seu bendito Espírito Santo, a iluminação e a sabedoria, para que possamos, ó Deus, estudar a sua palavra e ao mesmo tempo crescermos em graça e conhecimento e sermos edificados, alimentados, arraigados com a mesma, para que possamos a cada dia termos força espiritual, ânimo espiritual e estarmos preparados para combater e defender a nossa fé e, ao mesmo tempo, prosseguirmos avante, sustentados pela Tua palavra, até Cristo voltar. Senhor Deus, estenda suas mãos sobre nós e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos a todos que estão nos prestigiando hoje. Nosso irmão Clodoaldo, a irmã Érica Rosa, seja bem-vinda, a missionária Isabel Cristina, olha o Joabe, sejam bem-vindos para a glória de Deus. Presbítero David, a paz do Senhor, seja bem-vindo e cumprimente o povo de Deus e já apresente o tema da lição, a leitura em classe, o texto áureo, a verdade prática, para que hoje a gente possa desenvolver este tema e ser enriquecido por Deus através da sua palavra. Paz do Senhor. Graça e paz a todos que estão aqui conosco nessa escola dominical. Cumprimentar os irmãos, dizer aos irmãos que tenham a liberdade de estar aqui conosco. Coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando, como aqui o Silvano Gravi, de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Você tem a liberdade não só de cumprimentar, de falar conosco, de interagir com a gente aqui, mas também de enviar dúvidas, qualquer pergunta relacionada ao tema da revista, ao tema da lição de hoje, envie, que a gente vai tentar aqui, dentro do possível, responder. E mandar também um cumprimento para o Aderlan. Eu fiquei sabendo ontem que o Aderlan tem assistido sempre as escolas dominical, tem assistido os cultos. Então um abraço para Aderlan, para Maria, sua filha, um bebê lindo, que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Então vamos, lição de número 2, dia 12 de abril. E também, é claro, algo muito importante. Eu gostaria de dizer a todos que o Senhor Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele reina, e desde já te desejar um feliz Páscoa. Tá bem? Então vamos lá. Lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo
se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz assim o texto áureo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra também na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, versículo 4, e depois do versículo 4, do versículo 9 ao versículo 14. Então, repetindo para você que não está com a revista, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 3, versículo 4, e após o versículo 4, do versículo 9 ao versículo 14. Como nós temos feito, eu vou estar lendo o primeiro, o pastor Cláudio vai ler o segundo, e nós vamos estar alternando essa leitura. Então, carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora do versículo 9 ao 14. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. 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 O objetivo geral da lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos são, primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Amém? Glória a Deus. O ponto central também diz o seguinte: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lembrando mais uma vez a vocês que estão entrando agora, muitos irmãos chegando aqui, nós temos o Vilmar Marques, que é um carreteiro, ele é de Abrecampo, mas hoje está, semana passada ele lembrou que estava em Goiás, e hoje está em Itapeva, São Paulo, estudando. Temos aqui o Everson da Silva, em Várzea Grande, Mato Grosso. Nós temos aqui o Luciano Gonçalves, Emerson Muniz de Melo, o Silvano Gravi, de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Mande sua cidade, o seu nome, e qualquer dúvida que surgir dentro da lição, não deixe de mandar, que dentro do possível nós vamos responder. E lembrando que essa escola bíblica dominical, ela é para atender a família Deceveg, a nossa igreja aqui no Rio de Janeiro, que está hoje aqui participando conosco, a nossa irmã Alenita, a nossa irmã Rosângela, a nossa missionária Isabel Cristina, e também para
atender a Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus em Rio Casca, Ministério da Reconciliação, em Minas Gerais, pastoreada pelo pastor Valdemar Muniz de Lima. Está a nossa irmã Maiane, a nossa irmã Érica, ao povo de Deus de Minas Gerais, sejam bem-vindos para a glória de Deus, como nosso irmão Vilcimar de Abre Campo, que é uma filial de Rio Casca. Temos irmãos em Jequiri, Urucânia, São Pedro dos Ferros, Jurumirim, Águas Férreas, Piedade de Ponte Nova, Cardosos, São Sebastião do Grota, Santo Antônio do Grama, Cachoeira do Campo, nós temos no Trevo, Bela Vista, os irmãos que estão Piscamba, irmãos que estão conectados, assistindo a escola bíblica conosco. Deus seja bem-vindo. Além disso, os irmãos que estão em todas as partes do Brasil, como a cantora Jéssica Oliveira, que está participando conosco, como nosso irmão José Gomes, em Porto Velho, Rondônia. Deus seja louvado pela atitude desses irmãos. Está a irmã Rosana Chaves de Raul Soares, Minas Gerais. Coloque a sua mensagem, as suas perguntas dentro do tema, mas também coloque o nome da sua cidade, como a nossa irmã Claudete Silveira, que está em Jaru, Rondônia, agora conosco. Deus seja louvado. Vamos, presbítero David, qual é a introdução de hoje? Então, o comentarista, ele até nos instrui a, antes de adentrarmos a lição em si, fazer uma pequena recapitulação sobre o que aconteceu com o homem, tratando principalmente do pecado, as consequências e a provisão de Deus através da salvação, para a gente ter uma base sólida para entender o que está sendo falado aqui. Que, na realidade, Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para o pecado. Deus criou o homem para que o homem vivesse em santidade com ele. Só que o homem pecou. O pecado é errar o alvo, se a gente pudesse definir. Num conceito bem simplório, seria errar o alvo estabelecido por Deus. E aí, quando o homem peca, ele é afastado de Deus, mas o Senhor já tinha um plano para trazer o homem de volta. Não é mais ou menos isso que acontece? O projeto original de Deus para o homem é que o homem vivesse eternamente em comunhão com o Todo-Poderoso, mas isso não isentava o homem de pecar. O homem, com todas as bênçãos concedidas pelo Deus dos céus, ele estava sujeito ao pecado. E essa sujeição ao pecado estava na natureza que o homem foi criado, a sua natureza física, do pó da terra. Ser criado do pó da terra era uma indicação que este homem ele estava sujeito às inclinações pecaminosas, ainda que o projeto de Deus fosse comunhão eterna e vida eterna. Mas por que essa possibilidade de pecado na natureza física do homem? Porque Deus não criou uma máquina, Deus não criou um robô, Deus criou um ser humano livre, regido pelo livre-arbítrio, com vontade própria, com decisão, com liberdade, e a única coisa que Deus exigia do homem era obediência. Como o homem não obedeceu, e a não prática da obediência resulta, até um paradoxo, uma desobediência. O que é uma desobediência? Nada mais é do que uma ação pecaminosa. E o pecado, como você disse, além de errar o alvo, ele proporciona uma separação de Deus. O homem se tornou distante de Deus, separado de Deus. À luz da Bíblia, ele se torna até opositor a Deus. E o único meio
de reconciliar este homem novamente com Deus foi através da obra redentora, sacrificial, salvífica por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, viu o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, restaurando no homem o projeto original de Deus. Amém. Com isso entendido, nós vamos estudar hoje sobre algo porque tudo isso que nós estamos falando são bênçãos espirituais, é uma bênção espiritual. O pecado, por mais que Adão tenha cometido no físico, as suas consequências maiores foram no espiritual. Até porque é algo que muita gente questiona falar, que Deus disse a Adão, no momento que comerdes, certamente morrerás. E Adão fisicamente permaneceu vivo. Só que a morte de Adão foi espiritual. Foi espiritual. No momento que ele come, ele morreu espiritualmente naquele exato momento. Morreu correto? espiritualmente. Mas a salvação é uma bênção para reverter aquilo que aconteceu no espiritual. Então hoje nós vamos estudar sobre as bênçãos espirituais a qual Deus deu para o homem. Então é justamente esse o conceito da lição que ele até traz na introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E lembrando que o homem é uma constituição tríplice, baseada em Tessalonicenses, na primeira epístola 5:23, o homem é espírito, alma e corpo, e o homem ao pecar, este pecado, ele afetou o homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Além disso, o pecado do homem afetou a terra e trouxe consequências gravíssimas. E hoje o homem ele colhe consequências por causa da sua queda, por causa da sua desobediência. E o homem só pode ser curado desse pecado via o sacrifício de Jesus. Amém. Então vamos lá para o tópico 1, o tópico 1, o primeiro subtópico, diz assim, sobre doxologia. Ok. Doxologia. E aí, no Conheça Mais, a própria revista traz aqui, doxologia, do grego doxa, glória, mais logia, palavra, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Deus seja louvado, aleluia, são exemplos e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. O comentarista ele expressa que esse capítulo 1 ele é repleto de adoração. Paulo engrandece e exalta Deus de uma forma sublime. E algo que me marcou muito, o que ele fala aqui, é sobre a questão da verdadeira adoração. Que isso nos remete à questão de que a adoração a Deus ela é algo que tem que ser verdadeiro, genuíno. Não pode ser somente palavras, mas ela tem que estar acompanhada de algo que flua do seu interior, não é isso? Justamente, porque na verdade a adoração ela não começa nas cordas vocais e ela não começa nos lábios, ela começa no espírito humano, ou seja, a adoração ela é um ato de gratidão, de reconhecimento e, ao mesmo tempo, de interligação com Deus dos céus, e toda esta ação, ela, para ser genuína, sincera, profunda, eficaz, ela tem que começar no nosso espírito. Por isso que Jesus ensina que Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito, ou seja, que venha lá da profundeza do espírito humano e reconheça que o Senhor é o Deus soberano sobre tudo e todos. Algumas pessoas, alguns estudiosos vão até dizer que esse capítulo 1, do versículo 13 ao 14, talvez seja o versículo mais repleto de louvor e adoração a Deus. E ele até tem um coro que repete algumas vezes no versículo 6, que é para louvor
e glória da sua graça, no 12, 14, para louvor da sua glória, mostrando a intensidade de Paulo em realmente adorar a Deus em espírito, ou como Jesus vai falar lá para a mulher samaritana, que o que importa é que adore a Deus em espírito e em verdade. Haja vista que Paulo ele expressa todo o seu sentimento de adoração já no início do versículo 3 com o verbo, que é o verbo bem dizer, que ele começa dizendo bendito, bendito, bendito. A única pessoa que é digno de receber essa designação, este louvor, este reconhecimento e de ser chamado de bendito é o Deus dos céus. Bendizer, dentre vários conceitos, ou dizer bendito, é dizer eu te abençoo, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. Então, o ser humano, ele pode abençoar Deus, ou seja, ele abençoa Deus, ou diz que Deus é bendito, através da sua expressão de louvor e adoração. E é isso que Paulo pratica e está ensinando os crentes via essa epístola. E ainda nesse texto, Paulo ele deixa bem claro a unidade de atuação da divindade, como hoje nós usamos de uma forma comum o termo trindade, só que Paulo chama de divindade, que é o que nós chamamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é até o comentário bota aqui, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Filho. E já associando o subtópico 2, ele escreve assim, tais bênçãos provém que Paulo ali estava adorando, provém de Deus. E aqui é interessante porque ele mostra a atuação da divindade por completo, que ele diz, provém de Deus que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Então você vê que algumas pessoas vão dizer aqui, não, porque o Pai atuou e hoje não atua mais, o Filho atuou e não atua mais, agora quem atuou é o Espírito Santo atuou, e a gente vê Paulo falando que a adoração não só é para eles, porque a adoração é para eles, não só porque eles são um só, mas porque eles atuam em conformidade a todo tempo, sendo que Deus, nesse caso aqui, falando especificamente de salvação, é quem planejou, o Filho quem realizou, o Espírito Santo que é quem garante. Né? Justamente. Deus é o autor, o Pai, Jesus o Filho é o consumador ou realizador, o construtor, e o Espírito Santo simultaneamente é aquele que aplica a salvação no coração do homem. E no versículo 3, o tópico 1, nós estamos no versículo 3, não é isso? Isso. No versículo 3, veja que Paulo diz o seguinte, bendito, ou seja, está bendizendo. É interessante falar isso aqui porque eu disse que o ser humano ele pode bendizer a Deus. Ele pode abençoar Deus, porque o termo na originalidade veterotestamentária, bendizer é abençoar Deus. E por que a Bíblia, tanto na sua originalidade e no seu conceito do verbo bendizer, diz que é possível o homem bendizer ao Senhor, como o salmista canta, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Na linguagem do livro de Jó, palavras que ecoaram da boca da mulher de Jó, Jó em provação, ela diz no capítulo 2, ela expressa uma proposta a Jó. Tu ainda retens a sinceridade, Jó?
amaldiçoa esse Deus e morre. Se um ser humano criado por Deus pode abrir os seus lábios e amaldiçoar a Deus, logo este mesmo ser humano criado por Deus, regido pela presença do Espírito Santo, ele pode abençoar Deus. E ele abençoa Deus de que forma? Não porque ele é Deus. Ele abençoa Deus por reconhecimento. Ele abençoa Deus por submissão. Ele abençoa Deus por humildade. Ele abençoa Deus por integridade, via sua adoração. Então, é algo muito extraordinário, porque quando um crente levanta a mão para dizer assim, bendito o Deus, ou bendito seja Deus, ou bendito Deus, como Paulo está falando, ele está dizendo ao mesmo tempo, isso é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que esta pessoa está abrindo os lábios para dizer, eu te abençoo, bendito Deus, Deus do seu trono também está abrindo os lábios, estendendo as mãos e dizendo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. No entanto, você vê que Paulo diz, bendito Deus, aí diz assim, a razão por que ele está bendizendo ao Senhor, ele diz, porque ele mesmo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Algo interessante que Paulo diz assim, que Paulo começa assim, bendito o Deus. Paulo apresenta a primeira pessoa da divindade, ele como o seu aspecto eloístico, ele como criador, mas, e estou usando até uma linguagem, ele só como criador, eu vou parar aqui, mas esse mesmo Deus, que ele é o Criador, que ele é autônomo, que ele é absoluto, que ele é o eterno, que ele é o infinito, que ele é o imutável, que ele é transcendental, esse mesmo Deus, ele é Pai. Então, isso é muito interessante, que diz assim, ele é Pai, preste atenção num detalhe, ele é Pai. Então, nós não temos só um Deus que é Criador, nós temos um Deus que é Pai. Nós não só nos relacionamos com o Criador, nós nos relacionamos com o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Divino. E ele ainda diz assim, bendito Deus e Pai. Veja como é que a linguagem de Paulo, ela é importantíssima, que Paulo poderia dizer assim, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo ou de Jesus Cristo. Paulo já teria dito uma grande verdade se ele dissesse assim, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Quem iria questionar? Ele está dizendo que Deus é Pai de Jesus Cristo. Mas só que Paulo, ele coloca aqui um pronome pluralizado. E possessivo. E possessivo. Ele diz assim que o Deus que é bendito e que é Pai, ele diz que Deus não é só Pai de Jesus Cristo. Ou seja, ele não diz que Jesus Cristo é só de Deus. Ele diz que Jesus Cristo é nosso. É nosso. Ele diz assim, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo vai dizer aqui, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, qual é a maior bênção, a plenitude de todas essas bênçãos espirituais? A plenitude de todas essas bênçãos espirituais se resume em uma só pessoa, Cristo. A salvação em Jesus. Porque através de Cristo flui todas as demais bênçãos. E isso já casa até com o subtópico 2, que vem falando sobre a questão das bênçãos espirituais, porque há uma linha, uma vertente dentro da igreja que surgiu,
muitos chamam de teologia da prosperidade, onde apresentam que as bênçãos materiais são, às vezes, tão importantes ou até mais importantes do que bênçãos espirituais, ou relacionam a bênção espiritual como sinal de salvação, de pureza e santidade, quando na realidade as bênçãos mais importantes para nós não são as bênçãos espirituais, e não são as bênçãos materiais. E é claro, a gente não está aqui dizendo que enriquecer é pecado, nada disso, ou você ou você ter recursos financeiros é algo ruim, não é isso. O que nós estamos falando é que não existe bênção maior do que as bênçãos espirituais em Jesus, não é isso? É uma escala de prioridade. É uma escala de prioridade. A prioridade número 1 nesse plano de Deus, as bênçãos espirituais. E alcançando as bênçãos espirituais, essas bênçãos, ela geram bênçãos materiais. Agora, não pode inverter bênçãos materiais para depois bênçãos espirituais. Primeiro as bênçãos espirituais, desfrutando das bênçãos espirituais, você vai desfrutar, vai colher as bênçãos materiais, porque a bênção de Deus, ela nos proporciona viver dimensões riquíssimas, tanto na esfera espiritual, na dimensão espiritual, como na dimensão terrena. E são palavras de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus, sua justiça, ou seja, as bênçãos espirituais, e as demais coisas vos serão acrescentadas na terra. Quando você prioriza, valoriza, agrega, desfruta, absorve, honra, se submetem a essas bênçãos espirituais, automaticamente elas vão gerar bênçãos na esfera terrena para que você possa colher, visando uma coisa: glorificar a Deus. Até a Érica Rosa perguntou aqui se nesse caso é um processo espiritual, não é? Pelo que eu entendi, o que a Érica está perguntando, e aí se eu estiver errado, Érica, você pode mandar aqui, é que o nosso anseio tem que ser o espiritual, deixando com que o físico, as bênçãos físicas, venham e sejam acrescentadas por Jesus. Não é uma busca enlouquecida pelos bens físicos. Então, quando você busca o espiritual, todas as bênçãos materiais que vão vir depois, tornam-se também um processo espiritual, não é isso? Porque quando você alcança Cristo, quando você recebe Jesus, e que diz que você é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, a gente pode até falar nesses lugares celestiais, é uma posição de honra que nos coloca acima do mundo, o sistema espiritual. Cristo não é a fonte de tudo. Então Cristo, ele não é só fonte de bênçãos espirituais. Cristo, ele é fonte de bênçãos emocionais. Cristo é fonte de bênçãos familiares. Cristo é fonte de bênçãos terrenas produzida na agricultura. Cristo é fonte de todas as bênçãos. Então, em Cristo, você pode colher desfrutar de todas essas bênçãos. Agora, tem um segredo. Ele diz que tudo isso é em Cristo. Ou seja, você tem que estar, numa linguagem agrícola, enxertado em Cristo. Numa linguagem familiar, você tem que estar casado em Cristo. Numa linguagem sociológica, você tem que estar unido em Cristo. E você unido em Cristo, isso requer o quê? Obediência, isso requer fidelidade, isso requer submissão, isso requer honestidade, isso requer santidade. O que é tudo isso? É a aplicação da obra da salvação na sua vida para que você seja abençoado. E quando você é
abençoado, você não é só o abençoado, você se torna a própria bênção de Deus na face da terra. Ou seja, onde está a bênção de Deus, ali há prosperidade espiritual e prosperidade material. Amém. E aí a gente já até entrou sobre a questão que fala sobre a nova condição, que ele pega justamente isso, que é o em Cristo, que o Senhor acabou de falar e falou bem. E só para a gente complementar um pouco mais, isso deixa bem claro para a gente que não só a questão das bênçãos, mas que também não há salvação, não há santidade, não há perdão, não há remissão fora de Cristo. Não, à luz da Bíblia Sagrada, É tudo em Cristo. tudo em Cristo. Até porque foi em Adão, e fazendo esse link, foi em Adão que o pecado, as maldições, os problemas, as dificuldades entrou no mundo e em nós. Mas é em Cristo que nós vencemos todas elas, não é isso? É porque Cristo, ele erradicou a maldição do pecado em nós e gerou, e via a sua pessoa, implantou em nós a semente bendita, para que pudéssemos dar frutos, e esse fruto baseado num relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Eu quero lembrar você que está nos assistindo, mande seu nome, a cidade de onde você está, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que surgir dentro da lição, faça como a irmã Érica Rosa, mande aqui a sua pergunta, que na medida do possível a gente vai tentar responder. Para que o povo, os irmãos que estão nos prestigiando, como Miguel Frois, o Austin Rodrigues, Antônio Santos, Luciana Cardoso, coloque o nome da sua cidade, faça igual a irmã Osiana Dutra, que colocou Jaru, lá de Rondônia, o irmão Silvio de Jesus, que está em Rio Branco do Sul, Paraná, a irmã Rosângela Zaninha, José dos Santos Jesus, que está na cidade de Colorado do Oeste, em Rondônia, a irmã Marli, a irmã Denise Faco, diaconisa da nossa igreja, a irmã Margarida, em São Luís do Gonzaga. Olha, São Luís do Gonzaga é Rio Grande do Sul, como o nosso irmão Miguel está em Canavieiras, Bahia, Deus seja louvado. Temos a irmã Lidiane Martins, Divinópolis, Minas Gerais. Você veja só, norte, sul, sudeste, olha, Ottawa, Canadá, está lá a irmã Lindicei Soares, em Ottawa, Canadá, prestigiando a gente. Vinhedo, São Paulo. O Bento de Santana, a Tânia está aqui em Vinhedo, São Paulo. O Cleidson de Paraná, Rondônia. Muita gente. Foz do Iguaçu está a irmã Vanilde. Porto Velho está o Andressa Barbosa. Muita gente aqui, queremos glorificar a Deus. Olha a importância. Olha aqui o Eliilson. Vera Pieratz está em Tampa. Tampa é Flórida. Flórida. Cadê a irmã Vera Pieraço? Estou em Tampa. Isso, Estados Unidos, na Flórida. O nosso irmão Elielson, ele está em Iomoré, Santa Catarina. Então veja, irmã Vera Lima, em Rio Casca, Minas Gerais. Em Rio das Ostras, o Maxwell e o Marcos. Maxwell e Marcos estão em Rio das Ostras, nos prestigiando. Vilquiel de Rondônia. Então veja, é o norte, é o sul, é o sudeste,
do Brasil, o nordeste do Brasil. Tem alguém de Mato Grosso, centro-oeste. Centro-oeste do Brasil. Canadá, Estados Unidos, América do Norte. América do Norte, tudo hoje aqui ao vivo conosco. E nós, voltando aqui à lição, para que o povo não pense que a gente está transmitindo ideologia da nossa cabeça, então mostrando que tudo converge em Cristo, tudo converge em Cristo. Olha o que Jesus disse em João 15, versículo 7. Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, ou seja, uma pessoa está dentro dele, enxertado nele, em comunhão com ele, em intimidade com ele, é uma coisa. E as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, a palavra dele, a vida dele, a essência dele, dentro da pessoa, ou seja, veja que é uma via de mão dupla. O crente vai e ele vem. Há uma interligação, um enxerto, uma comunhão, uma interação. Aí ele vai dizer assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, não é uma parte, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, para pedir tudo e para receber tudo, qual é o segredo? É estar em Cristo, e Cristo está nesta pessoa. Agora, essa interligação via obra da salvação requer o quê? Obediência, fidelidade, comunhão, devoção, reconhecimento, integridade, caráter, responsabilidade, valorização, para desfrutar dessas bênçãos de forma plena. Amém. Então, indo para o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, eu gostaria de ler, para a gente poder trabalhar, a carta aos Colossenses. Eu sei que nós estamos estudando Efésios, mas nós precisamos entender que Efésios é uma escrita paulina. Foi Paulo que escreveu. E aí existem coisas que Deus revelou a Paulo que você vai acompanhando em outras cartas para você entender aquele mistério por completo. E o que Paulo vem falando aqui no capítulo 1, ele remete, de certa forma, aqui em Colossenses 1 também. Então, Colossenses 1, do versículo 16 ao 20. Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 16 ao 20, para a gente entender um pouco o que Paulo vai falar ali do versículo 9 ao 14 de Efésios 1. Então, Colossenses 1, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, diz assim minha versão: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu vou ler de novo, trocando aqui os pronomes por Cristo, para os irmãos poderem entender. Colossenses 1, 16 a 20. Pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Cristo é antes de todas as coisas. Em Cristo tudo subsiste. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos
céus. Cristo é o centro de tudo. Tudo converge em Cristo. E aí, nós queremos falar sobre a revelação do mistério. A frase aí agora em Efésios 1:9, que é o texto da leitura bíblica em classe, quando ele diz assim, Paulo diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então aqui diz que descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. E aqui traz algo interessante porque a gente consegue ver que não existe nada que surpreende a Deus. Porque a gente pode achar que a morte de Cristo talvez fosse algo que não estivesse nos planos, ou como alguns judeus podem ter pensado. É claro que hoje nós lemos a Bíblia já de uma forma concreta, mas muitos que olhavam Cristo e não entenderam o Evangelho, a mensagem de Cristo, poderiam pensar como ele se apresentou como Messias e agora está sendo morto, já que esse foi o questionamento e a zombação de muitos. Ele não é o Messias, não é o Filho de Deus, ele está sendo morto, é algo que ele não esperava. Só que a gente percebe que nada foge ao controle de Deus, que nada surpreende a Deus, porque desde o início havia um mistério que antes não havia sido revelado a nós. Aos santos não havia sido revelado ainda a graça, o mistério da salvação, mas que isso já existia em Deus. Então não existe nada que venha surpreender Deus pela sua soberania, não é isso? Justamente isso. E esse descobrindo-nos o mistério da sua vontade, esse mistério da vontade de Deus que foi revelado, descoberto, nada mais é do que a encarnação de Jesus no mundo dos homens para cumprir o beneplácito que Deus estabelecera, ou propusera. O que é esse beneplácito que Deus propusera? Era o resgate da humanidade via a morte sacrificial do Cordeiro de Deus, consumando o plano da salvação. E é interessante eu tocar justamente nessa palavra beneplácito, que eu fui procurar o significado. E beneplácito significa a vontade de alguém superior, ou a vontade de um soberano. A vontade de um soberano é beneplácito. Então você vê que a vontade divina é revelada segundo a vontade de um ser soberano. Ou seja, nada foge do controle de Deus, acontece segundo a vontade dele. A vontade dele prevalece e, nesse caso, a vontade dele, esse beneplácito dele, é ter o homem perto dele para um estilo de vida de relacionamento. Porque, na verdade, se você for olhar num aspecto transcendental, Deus não precisava do homem. Deus criou o homem por amor, para a sua glória. E o que significa isso? Deus criou o homem para relacionamento. A vida do homem só tem sentido quando ele se relaciona com Deus. Então, o mistério da vontade de Deus, o que é esse mistério da vontade de Deus? É o envio do Cordeiro com um propósito sacrificial para o cumprimento do beneplácito, ou seja, da vontade de Deus, resgatando este homem novamente, que Paulo usa a reconciliação do homem com Deus, para que este homem possa ter uma vida de intimidade profunda com Deus dos céus e os dois possam caminhar, usando essa linguagem bem humana, de mãos dadas, num relacionamento de pai e filho, e isso para toda a eternidade. Agradecer aqui a participação da doutora Leci Salles, nos prestigiando, aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tem outra pessoa aqui também, a Paula Fernandes, a Nébia Fonseca, de Minas Gerais. Nossa gratidão aos irmãos aqui para a glória de Deus. Está aberto as perguntas dentro do tema da lição. Envie sua pergunta. Qualquer dúvida que surgir dentro da lição, os irmãos mandem. Fiquem à vontade. E aí vamos falar sobre a plenitude dos tempos. E aí ele diz aqui o escritor, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Implica dizer que todo o universo, céus e terra,
estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, onde finalmente Cristo será a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Então, vamos ver se eu entendi direito. A gente vai ter que entrar aqui um pouco sobre alguns conceitos teológicos, principalmente acredito que aqui entre na questão de escatologia, porque essa plenitude dos tempos, onde Cristo será a cabeça de tudo e toda, ela será plenamente realizada no milênio, não é isso? Você está utilizando o versículo 10. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de tornar em Cristo congregar, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, está conectado ao nós, na dispensação da plenitude do tempo, tanto que estão nos céus, como que estão na terra. Nele digo, em que também temos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, até Cristo, as coisas estavam fora de lugar por causa da queda do ser humano. Quando Cristo vem, ele morre e através da sua obra expiatória, ele consegue, pela sua obra redentora, unir novamente, congregar todas as coisas em Deus para a glória do seu nome. É isso que Paulo está dizendo. Porque até o professor ele traz algo no livro, e aí pode ser que eu tenha entendido errado. Então vamos lá. Porque ele traz aqui, hoje nós estamos vivendo em Cristo, mas não em plenitude. Porque não que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, mas ainda não vivemos plenitude. A nossa esperança da glória é Cristo em nós, onde Cristo será tudo em todos. E esse conceito ele será realmente feito, ele será realmente idealizado. Hoje nós vivemos um espelho, mas ele será completo no momento do milênio, não é isso? O milênio terá essa plenitude, mas a gente vai viver isso com o arrebatamento da igreja, com o corpo já glorificado. Aí a Bíblia já vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que nós teremos um corpo e seremos semelhante como Jesus é. Nessa semelhança como Jesus é em corpo de glória, nós estamos vivenciando a plenitude da vontade de Deus. Mas isso Cristo e a igreja. Cristo, a igreja. A igreja já vai ao Cristo e o universo no governo milenial de Jesus Cristo. Milenial, ok. Então, mas isso a gente precisa deixar bem claro que isso não significa que no fim todos serão salvos e todos terão Cristo, que não é esse aquilo que nós O plano de Deus é que toda a humanidade seja salva, mas isso não significa dizer que todos serão salvos por causa do direito do livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano, para o ser humano fazer a sua decisão. Deus apenas aponta Cristo como caminho, mas o homem não é obrigado a optar por este caminho. Lembrando que, na sua opção ou decisão, o homem é responsável pelos seus atos. Então, vamos ver se eu entendi. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos para poder vivermos em plenitude com Ele no momento que encontrarmos com Ele. Seja após a morte, estando no céu, ou depois do arrebatamento, onde será pleno. Que nada mais é do que o projeto original de Deus para a humanidade que foi corrompido por causa do pecado. Só que é uma escolha minha se eu quero viver essa plenitude ou não. Então eu posso escolher não viver isso através das minhas atitudes pecaminosas ou me afastando de Deus. É justamente isso, não é? Justamente isso, e a gente pode resumir isso, para que não tenha dúvida, na espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Qual é a espinha dorsal, o texto áureo da Bíblia Sagrada? É João capítulo 3, versículo 16, resume tudo isso que nós estamos falando aqui. Então nós vamos abrir, é um versículo muito popular, mas pouco
absorvido na sua essência. Olha só, João 3,16 são palavras de Jesus. Palavra de Jesus. Está escrito assim. Ó, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus ama, o plano original de Deus é ter o mundo. E mundo aqui não é sinônimo de físico, de terra. Mundo aqui é sinônimo de humanidade, de pessoas. Então Deus amou as pessoas de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito. Aí Deus diz assim, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, Deus envia o seu Filho, mas não por amor à humanidade, mas não obriga essa humanidade a crer. Não é uma obrigação. Esse crer é uma atitude de reconhecimento, de exercício de fé voluntário dessa pessoa em Cristo. Isso pode ser feito via aplicabilidade, ou via palavra, ou uma ação do Espírito Santo, gerar esse desejo no ser humano. Aí diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o propósito de Deus para o ser humano, desde o seu projeto original? É o homem dotado de vida eterna. Agora, olha o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, à humanidade, não para que condenasse o mundo. Ou seja, no projeto de Deus original, não é condenação, é salvação, para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, olha o versículo 18, que aqui é o resumo de tudo. Quem crer nele não é condenado. Ou seja, o segredo é crer em Jesus, é ter Jesus, é estar em Jesus, é viver em Jesus, com Jesus, para com Jesus. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí continua o versículo 18. Porque já está condenado. E por que está condenado? É porque Deus é mau? É porque Deus é injusto? É porque Deus não ama? O versículo 18 explica. Está condenado porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, aqui revela o plano de Deus para a humanidade e cabe à humanidade optar a decidir, porque Jesus, né, é o caminho, mas ele não obriga ninguém a entrar neste caminho, porque Deus não nos fez máquina, Deus nos fez ser vivo com direito de escolha. E Deus não quer ter um relacionamento conosco robotizado. Ele quer ter um relacionamento conosco baseado em prazer, voluntariedade e transparência. O subtópico 3, a gente já até acabou tratando ele um pouco atrás, porque aqui fala sobre o louvor e adoração a Deus, e trazendo que ele traz aquilo que louvar a Deus, adorar, não é somente palavras e ações, é algo do interior, e também sobre a necessidade de nós levarmos outro a adorar. Só que o que traz aqui, e aí eu gostaria de saber se seria possível voltar lá em João 14 ou João 15, quando o senhor falou sobre nas palavras de Jesus. João 15, 7. João 15, 7, porque tem algo no versículo 8 que eu acho que compreende isso aqui, o que ele está falando. Que, olha só, lê o 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Por que eu pedi? Porque o comentarista diz o seguinte: por conseguinte, tudo que somos
tudo que fazemos ou possuímos vem de Deus. E aí aquela questão que nós estávamos falando um pouco mais cedo, que quando nós estamos em Cristo, pedimos, Ele traz a consequência da bênção espiritual. Tudo vem de Deus. E aí ele diz, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus. Quando nós estamos em Cristo. E isso é para... tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que possuímos. Vem de Deus. E aí ele bota assim, pois começa na sua vontade, ou seja, começa na vontade de Deus. Que qual é a vontade de Deus? Que nós demos frutos. E culmina, ou seja, termina na sua glória. Porque nisso é glorificado. Então você vê que Jesus já vem falando sobre isso. Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós estejamos em Cristo. E aí quando nós estamos em Cristo, aí na palavra de Jesus, o que pedimos é feito. Então tudo que somos está em Deus, tudo que fazemos está em Deus, e tudo que possuímos vem de Deus. Tudo. Tudo. Para quê? Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Então isso começa em Deus. E termina como? Onde é glorificado a Deus, que nós somos os discípulos de Jesus, fazemos a vontade. Então tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. E por que isso? Porque Deus é a nossa origem, Deus é a nossa fonte original. Olha, pastor Vicente Mariano, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Marechal Rondon, está nos prestigiando. Seja bem-vindo, pastor Vicente Mariano, um exímio pregador da palavra de Deus, um ensinador, um mestre, um homem de caráter, que nos honra muito. E estou aqui também com o irmão Paulo Júnior. Eu vou perguntar ao irmão Paulo Júnior se é o mesmo Paulo Júnior da defesa do Evangelho. Se for, por favor, mencione aqui para nós o mesmo pastor, pregador, Paulo Júnior, da defesa do Evangelho. Olha aí, obrigado pelo abraço, pastor Vicente Mariano. Tu és uma bênção de Deus na nossa vida. E a Igreja Evangélica Brasileira agradece a Deus pela sua existência, pelo seu dom, pelo seu ministério. Muito obrigado pela sua amizade. A irmã Marines, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Obrigado. Estou com o irmão Maxi Freitas, de Vitória, do Espírito Santo, também aqui com a gente. Deus seja louvado. E dentro do que o senhor estava falando, voltando que a nossa origem é Cristo, para quem está em Cristo, talvez as 3 perguntas que movem o universo estão respondidas. Que quais são as 3 perguntas? Que é quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. Para quem está em Cristo, quem é você? Filho de Deus. De onde eu vim? Eu vim do Senhor que me fez. Para onde eu vou? Vou para Deus, viver eternamente a plenitude com Ele. Então, as pessoas estão perdidas porque elas não entenderam que o que falta para elas é estar em Cristo. Porque se elas estiverem em Cristo, ela vai entender quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Veja que é um ciclo, ó. Deus parte de Deus, sai de Deus e volta para Deus. O nosso início, o nosso meio e o nosso fim converge tudo em Deus. Pastor Vicente, muito obrigado. Olha, ver o David ao seu lado atuando emociona. Isso aí, pastor Vicente, olha, sabe que isso aí tem a sua mão, tem a sua semente. Muito obrigado pelo carinho. Isso aí tem sua participação, o senhor sabe disso. Quando o senhor ainda servia a Deus lá no Jardim São Vicente, em Londrina. Lembra? O senhor acreditou em nós. E hoje a gente está colhendo esse fruto. Glória a Deus. O nosso tempo já foi, mas a gente vai terminar aqui o tópico 3. Vamos. Para poder passar a lição completa. Vamos, que o povo está fervendo aí. E aqui o tópico 3 vai falar sobre o Espírito Santo. E ele vem trazendo 2 coisas sobre o Espírito Santo aqui. A primeira, ele fala sobre o Espírito Santo como o selo do Espírito Santo, e vem trazendo como sinal de propriedade, que ele diz assim, o comentarista. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então a gente vê aqui a atuação do Espírito Santo no seguinte:
No momento que nós aceitamos a Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, que é diferente do batismo com o Espírito Santo. E aí o senhor pode até adentrar um pouco nisso, mas para a gente concluir. Então o cristão recebe o Espírito Santo e esse é um sinal de que agora ele é propriedade divina. Ele é um sinal para o mundo, um sinal para, até que diz que o maligno não toca, de que aquele ser humano agora, ele é um filho de Deus. O Espírito Santo é um selo de propriedade. Então, ele, de uma forma externa, para quem olha, o Espírito Santo é o selo de que aquele ser humano pertence a Deus. E de uma forma interna, o Espírito Santo, ele regenera, purifica e santifica o pecador. Ele convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. E é quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Certíssimo, porque o Espírito Santo, já que você tocou no batismo com o Espírito Santo, a gente precisa distinguir. O Espírito Santo é uma pessoa. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. São duas coisas diferentes. É possível, num ato que a pessoa aceita Jesus, ao mesmo tempo ela receber a pessoa do Espírito Santo e ser revestida de poder, que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Mas dentro do plano salvífico divino, o projeto original de Deus, quando a pessoa reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu único Salvador, essa pessoa recebe a pessoa do Espírito Santo para morar dentro dela, para ser habitante dela, onde o seu corpo torna-se santuário ou templo do Espírito Santo. Logo, quando essa pessoa recebe, o ser humano recebe a pessoa do Espírito Santo, algumas verdades estão intrínsecas aí, ou infundidas nisso aí. Primeiro, é que a pessoa do Espírito Santo, ele trabalha em parceria, em sociedade com o Pai, com o Filho, na obra da redenção. Porque quem é que aplica a obra da salvação no ser humano? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, além de aplicar a obra da salvação, via uma ação de convencimento, porque o Espírito Santo trabalha no coração do ser humano, porque o ser humano seja convencido dos seus pecados, e quando o ser humano reconhece, o Espírito Santo entra, após fazer uma limpeza total, essa pessoa passa a ser santificada, essa pessoa é regenerada, essa pessoa é guiada, essa pessoa é fortalecida, ou seja, ela passa a conviver diariamente com a pessoa do Espírito Santo. Isso falando que o Espírito Santo é interno, habitando dentro dela. E numa linguagem simbólica, essa pessoa passa também a ser selada pelo Espírito Santo. Ela está lacrada. Esse lacre significa dizer que nada que é maligno, nada que é maldito, tem legalidade para entrar mais nesta pessoa, porque ela está lacrada pelo Espírito Santo. Também esse lacre vai revelar que esta pessoa, ela é uma propriedade exclusiva de Deus, que ela foi arrancada do império das trevas via a obra redentora de Jesus, e agora ela pertence exclusivamente ao Senhor, e foi resgatado, foi restaurado o projeto original de Deus para o homem, onde o homem passa a ser plenamente propriedade de Deus, Deus seu dono, para uma vida de comunhão. Isso vai convergir em quê? Em quê? No cumprimento do plano da salvação, que não no aspecto da obra redentora de Jesus, que foi plena, mas no cumprimento do plano da salvação para este indivíduo, aonde
vai ser infundido dentro dele a cada dia a certeza e a esperança da vida eterna, onde diariamente ele vai alimentar essa esperança de estar com Cristo em glória. Amém. E só para poder entender, porque eu acredito que isso talvez venha gerar dúvida em algumas pessoas, porque eu já vi pessoas falarem que, pelo fato delas ainda não terem sido batizadas com o Espírito Santo, que o Espírito, que é como se ela não tivesse o Espírito Santo. Ela busca, eu quero receber o Espírito Santo. E na realidade não é isso, né? No momento que a pessoa se converte, ela já recebe o Espírito Santo. O batismo é uma capacitação para a realização da obra do Evangelho através da vida daquela Justamente pessoa. isso. Mas não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo, não é isso? Justamente. Toda pessoa salva, convertida, regenerada, alcançada genuinamente pelo poder salvífico de Jesus, via o seu poderoso evangelho, esta pessoa recebe, já tem a pessoa do Espírito Santo. O batismo, como você disse, é capacitação para serviço e não garantia de salvação. O que garante a salvação de um ser humano é a presença do Espírito Santo na vida dele, a presença do Espírito Santo, que Paulo chama isso de selo e de penhor. O que é o penhor? É um pagamento antecipado que garante que aquele ser pertence a alguém, a um dono, a um proprietário. Então, se tem o selo, se tem o penhor, se tem a presença do Espírito Santo, logo tem a produção do fruto do Espírito. Se produz o fruto do Espírito, é porque tem a natureza e o caráter de Cristo. Se tem a natureza e o caráter de Cristo, logo é salvo em Jesus. E antes da gente mencionar o penhor, só para poder não ficar, isso é ideologia nossa, biblicamente a gente vê isso que a gente está falando nos discípulos de Jesus, quando Jesus ressuscita, que aparece para eles, que vai dizer que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. E isso antes de Jesus subir ao céu. Mas o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, vai acontecer só depois em Atos 2. Após a ressurreição de Jesus. Que quando Jesus ressuscita, que aparece aos discípulos, Jesus já sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles ali recebem a pessoa do Espírito Santo, mas não o revestimento, não o batismo. Isso. O batismo só vai acontecer em Atos 2, mostrando justamente, claro, que biblicamente que a pessoa pode ainda não ter sido batizada com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já está sobre ela. Os discípulos já eram habitação do Espírito, já tinham a pessoa do Espírito Santo, mas ainda não eram revestidos de poder. E respondendo a Esther Duarte, porque o livro também fala sobre isso, então está dentro da lição, ela pergunta se pode possível uma pessoa ser batizada pelo Espírito Santo e não falar em línguas. Até o comentarista fala que dentro da teologia pentecostal, a doutrina pentecostal, que é a doutrina da Assembleia de Deus, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Mas não quer dizer que a pessoa continuará falando em línguas estranhas. Mas no momento do batismo, o sinal de que ela foi revestida de poder batizada é o falar em línguas, mesmo que isso venha acontecer apenas uma vez. Justamente isso. Justamente isso. Ela pode falar língua uma vez e nunca mais voltar a falar em língua. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora, a continuidade de falar em línguas também está ligada a um cultivo da vida espiritual. Então, Esther, espero que tenha sido respondida a sua pergunta. E para a gente encerrar a questão do penhor que o senhor falou, é que o penhor, como o senhor disse, é um pagamento. O penhor funciona hoje como um sinal de que Cristo vem nos buscar, não é isso? Deus nos deu o Espírito Santo
para que nós possamos, de certa forma, experimentar aquilo que nós vivemos em plenitude. Então o Espírito Santo é um sinal para nós de que Deus ele vem nos buscar. Ele é a primeira parcela aqui, usando em termos leigos, a questão que nós falamos hoje, um cheque calção, uma entrada, é a comprovação de que realmente algo será completo. Mas não quer dizer que nós, uma vez salvo para sempre, porque nós podemos perder essa presença. É uma questão nossa, como nós vemos falando. Isso provavelmente vai ser tratado no próximo assunto. Então, o professor ele até comenta, justamente nessa lição, ele entra na questão até das doutrinas, da doutrina da Assembleia de Deus. Mas que o que significa na realidade é que o Espírito Santo é um sinal para nós de que Deus vem nos buscar. Essa questão, é justamente isso, essa questão de penhor do Espírito Santo, você que está participando da escola dominical aqui com a gente, eu vou usar um termo bem prático, numa linguagem bem popular para entender isso. É como se você fosse numa agência de automóvel, e você escolhesse o modelo de carro. E aquele modelo ali tem um número de chassi, tem um número de motor, tudo direitinho. E você ali chegou com a sua família e falou assim, pô, gostei desse carro e eu quero esse carro. Aí você vai ao vendedor e você diz, eu quero esse carro, eu vou comprar esse carro. Só que eu vou voltar a semana que vem ou mês que vem. Para que esse carro não seja negociado com outra pessoa, o que você faz, o que a empresa exige? Que você dê uma entrada, que você dê um sinal, que você deixe um valor lá, garantindo que aquele carro vai ser adquirido por você. Esse sinal chama-se penhor. Penhor, ou seja, você está assumindo que aquele produto, aquele veículo é seu e você vai retirar dali brevemente. Você vai voltar e vai retirar. Foi justamente a linguagem que Paulo utilizou para mostrar que nós pertencemos a Deus. Ou seja, via obra de Jesus, nós fomos resgatados, nós fomos comprados, nós fomos salvos, purificados e santificados. E Jesus voltou para a sua terra original, para o seu país, para a casa do seu pai. Mas para que a gente, ou ninguém mais viesse negociar ou tentar nos comprar, o Espírito Santo está penhorado, esse pertence a mim, esse está fora de cogitação de qualquer tipo de comércio, de negociação, de ir para outra terra, para outro reino, para outro dono, porque eu vou voltar e eu vou tirá-lo, vou removê-lo, eu vou arrebatá-lo. E a forma que eu garanto que eu vou arrebatá-lo, que ele é meu, é o penhor do meu espírito, é a presença do meu espírito, é o selo, é a marca, é a comunhão do meu Espírito Santo na vida dele. Paulo Henrique Guilherme até botou aqui assim, o penhor é uma garantia, por enquanto estamos aqui como forma de que fomos comprados, para a eternidade sermos de posse propriamente de Deus. Ele perguntou isso, pastor, pelo que entendi, ele está dizendo, o penhor é a garantia que nós estamos aqui, mas já fomos comprados. Já fomos comprados, já pertencemos. Totalmente plenos somente na eternidade em Deus. Porque o plano da salvação, ele divide em 3 tempos, passado, presente e futuro. E esse plano será realmente em sua plenitude consumado com o arrebatamento da igreja. E com o arrebatamento da igreja, via a segunda vinda de Jesus em glória, nos tirando da face da terra. Por isso que Paulo usa o penhor. Só para que você entenda isso, o irmão Paulo, o que fez... Paulo Henrique. O próprio Paulo da epístola, responde você, no capítulo 4 aos Efésios, versículo 30, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito
Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ele aponta esse dia da redenção para o futuro e não para o passado, porque o dia da redenção aqui está se referindo ao momento em que o céu se abrirá ao som da última trombeta, Cristo voltando como noivo para buscar a sua noiva. Então Paulo diz, não entristeça. Aí toca naquele assunto que se você entristecer o Espírito Santo, o lacre será violado. Então você tem que estar em harmonia, em santidade, em intimidade com o Espírito Santo. Amém. Eu espero que a lição tenha sido proveitosa para os irmãos, que os irmãos tenham conseguido entender. Semana que vem, lição 3, eleição e predestinação. E mandar aqui um abraço. Sabe quem está assistindo aqui com a gente? O irmão Carlos da Luz. Carlos da Luz! Que foram pessoas, o irmão Carlos e a irmã Marilda foram pessoas que Riverside, nos Estados Unidos, muito. Carlos da Luz, que alegria! Irmã Marilda, são bênçãos. Temos uma estima muito grande por esta família, família Carlos, da a Luz. Marilda, eles amam e o Eixa. E consideramos essa família como membro da nossa família. Essa família é bênção, 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 bênção de Deus. Obrigado, irmão Carlos da Luz, por esse apreço de estar aqui conosco. Obrigado mesmo. Deus seja louvado. Estamos com saudade dos irmãos. Bem. Olha, obrigado por você estar aqui. Muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Você nos motiva a estar a cada dia nos dedicando ao estudo da palavra de Deus. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, a todos os nossos irmãos aqui da família ADCVEG, que estão participando da escola bíblica, a todos os irmãos do Ministério da Reconciliação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Casca, onde tem o pastor Valdemar, pastor Paulo Sila, pastor Gerson Ribeiro, pastor Silvano, olha, presbítero Silas, presbítero Vantuí, presbítero Daniel, pastor Daniel Casadio, uma série de irmãos abençoados. Ali é uma família abençoada, uma igreja abençoada, um povo abençoado em Minas Gerais. Deus abençoe esta família. Agradecer a nossa irmã Lindsay Soares, lá de Ottawa, Canadá. Agradecer a irmã que está conosco lá em Tampa, pastor Vicente Mariano, a família da Luz. Olha, os irmãos que estão aqui conosco, muito obrigado, muito obrigado. Paulo Henrique, a lição que nós estudamos é realmente a CPAD. Estudamos a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, o segundo trimestre. O tema dela é Igreja Eleita e o autor dela é o pastor Douglas Batista, o comentarista. E nós glorificamos a Deus por todos os irmãos. David, e a programação de logo mais à noite, para a gente aí estar nos despedindo desses irmãos. Olha aí, Hernandes Vaz, Recife, Pernambuco, o Nordeste aqui com a gente. Então, irmãos, hoje às 19 horas, um grande culto de louvor e adoração aqui na página do Facebook. Só os irmãos ficarem de olho que às 19 horas nós abrimos a live. Estaremos aqui um grande culto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E as demais nós vamos falar domingo à noite. Só tem 2 avisos importantes aqui para os irmãos. Quarta-feira, dia 15, às 21h20, tanto na minha página quanto na página do Bom Samaritano e no canal no YouTube. E no canal do YouTube do Bom Samaritano, eu vou estar ministrando uma aula
a doutrina da oração e do jejum. Você vai ouvir coisas interessantes sobre a doutrina da oração e do jejum, o que é orar, o que é jejuar e o que são os dois juntos. Nós vamos trabalhar a vida de Jesus, as lições da vida de Jesus em oração e jejum, algo interessante aí. Às 23 horas, Também no dia 15. no dia 15, eu estarei participando a convite do cantor Jorginho de Xerém, numa entrevista e numa ministração, dia 15, quarta-feira. Pelo Instagram. Pelo Instagram. @PR Cláudio Gama. Isso, @PR Cláudio Gama, Instagram, às 23 horas e às 21h20 do mesmo dia 15, na página do Facebook do pastor Cláudio Gama e no canal do YouTube do Bom Samaritano, uma ministração, uma aula sobre a doutrina da oração e do jejum. E no dia 16, às 17 horas, eu estarei no Instagram a convite da cantora e pastora Leia Mendonça, dando uma entrevista para esta serva de Deus. Participe! E eu quero convidar a você também, que é um admirador do meu ministério, para me seguir lá no meu Instagram, rumo aos 100 mil. Vá lá, me segue lá, me dá um prestígio, me apoia aí, vamos juntos, rumo aos 100 mil. Lembrando que todos os meus seguidores não são fictícios, não são comprados, são reais. E você pode ser mais um desses seguidores. @PR Cláudio Gama lá no meu Instagram. Encerro aqui hoje pedindo oração para o pastor Josivaldo, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Peço oração para a irmã Maria Gabi, esposa do pastor presidente Wagner Gabi, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Rogo oração para a irmã Rita de Cássia Gomes, diagnosticada de câncer no útero. Rogo oração para o irmão Vinícius, internado ontem, correndo, urgente nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Boston, diagnosticado de câncer, e ele é algo, querido, só um milagre de Deus para o Vinícius. E rogo oração em favor do irmão Oswaldo de Oliveira, tio da cantora Jéssica de Oliveira, em Curitiba. Esses irmãos carecem das nossas orações e nós vamos estar orando por eles, e continue orando pelo Brasil, pela Igreja Brasileira, pelo presidente da República, para que Deus repreenda esse coronavírus de uma vez por todas do nosso país. Pois bem, mais alguma coisa, presbítero David? Só isso, podemos orar. Podemos orar, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui o irmão Miguel Frois, pedimos oração para a irmã Nilma, esposa do pastor Paulo do Logos, encontra na UTI. Se eu não estou equivocado, Miguel Frois, Bahia. É Bahia, Canavieiras. Irmã Nilma, né? Vamos orar agora, onde quer que você esteja, você em Minas Gerais, você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Conecte comigo agora em oração, vamos falar com Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã na Tua presença, estudando a Tua palavra, tendo comunhão contigo e crescendo na graça e no Espírito Santo. Muito obrigado pelos alunos de hoje que participaram conosco, Senhor. Irmãos que estão no Canadá, irmãos que estão nos Estados Unidos, em toda parte do nosso país. Muito obrigado, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre eles.
Eu oro pela irmã Nilma, que está na UTI, esposa do pastor Paulo Logos, lá na Bahia, Senhor. Eu intercedo também em favor da irmã Rita de Cássia Gomes, Senhor. Estenda suas mãos, repreenda esta enfermidade. Oro pelo irmão Osvaldo de Oliveira, que esta maldita enfermidade seja repreendida do seu corpo. Apresento a irmã Maria Gabi, Senhor. Se compadeça da tua filha, da tua serva nesta hora. Que o mal seja repreendido, que a tua filha seja curada. Eu te apresento o nosso irmão Vinícius, Senhor Deus. Tenha misericórdia do teu filho nesta agonia, neste sofrimento, neste tormento. Deus, queima esses tumores, elimina-os para a glória do teu nome. Eu oro pelo pastor Josivaldo, estenda suas mãos, recupera teu filho, restaura a saúde do teu filho, a bênção de Deus multiplicada sobre ele. Eu oro neste momento, Senhor Deus, pela igreja brasileira. Manda um grande avivamento sobre a igreja brasileira. Abençoe o povo de Deus com despertamento espiritual e não permita que esta praga Covid-19 venha atingir a tua igreja, teu povo, teu rebanho. Oramos pelo Brasil, abençoa o Brasil, desfaça essa maldição sobre o Brasil chamada coronavírus, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, esta praga seja repreendida do nosso país de uma vez por todas, para a glória de Jesus Cristo. Oramos pelo presidente da República, dê estratégia, sabedoria, discernimento espiritual, técnico, ó Deus, para que ele possa governar esta nação. Ó Deus, nos abençoe. Cubra-nos com teu sangue, livra-nos do mal. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, que a bênção de Deus seja multiplicada em nossas vidas. Receba nossa gratidão nesta hora, ó Deus, e nos dê a bênção e a vitória. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Junto comigo, diga que está no Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará em sua família. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do bendito Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos que têm essa esperança, diga amém. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus e até a próxima, permitindo Deus. Fique na paz.